Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, o adeus de John Arias ao Fluminense. E vai fazer uma falta. Vamos falar sobre isso. Antes, like, se inscrever no canal, tudo isso você faz aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você baixar o app do Flash Score, que é o aplicativo que eu uso aqui no canal do VSR para estatística de futebol, acompanhamento de jogos em tempo real, classificação em tempo real, tudo isso de graça no seu celular. Você não paga nada nem para baixar, nem para usar o Flash Score, então só vir aqui fazer o download e começar a usar. Estou gravando esse vídeo aqui na tarde de segunda-feira, para a gente falar sobre a saída de John Arias do Fluminense. Eu estava devendo esse vídeo, né? Uma correria danada, fim de semana, muito assunto ali, estava esperando as coisas se definirem. E nesta segunda, o próprio John Arias foi ao seu Instagram e fez o post de despedida que eu tô deixando aqui. Vou ler rapidamente. Obrigado por tudo, Fluminense Futebol Clube. Serei eternamente grato a cada treinador, Marcão, Abel, Fernando Diniz, Mano e Renato e suas comissões, aos profissionais da área de fisioterapia, fisiologia, preparação física, nutrição, psicologia, e o Arias teve uma virada de chave muito importante na questão do psicólogo, da terapia. Scout, análise de vídeo, segurança, limpeza, refeitório, rouparia. A todos os meus companheiros e amigos que convivi durante todo o meu tempo no clube, criamos grandes parcerias e fizemos história juntos. Ao presidente Mário, Matheus, Paula Gione, todos os membros da diretoria, e a vocês, torcida tricolor, por demonstrar tanto amor, seja na rua, nos hotéis, nos aeroportos, no Maracanã ou em qualquer canto do mundo. Por me ensinar o que é ser fluminense e ter orgulho de ser tricolor. Não é um adeus. Até breve. Saudações tricolores. É uma baita de uma despedida do Arias, né? E que mostra muito bem aí o tamanho do jogador que está deixando o Fluminense. Eu conversei aqui com alguns grandes amigos tricolores, em especial o meu grande amigo Eric Pijuga e o meu grande amigo Daniel Romar, marido da minha prima, falando sobre o tamanho do Arias para o Fluminense, porque na minha cabeça, né, o Arias está no Fluminense de todos os tempos. E olha que para você fazer o Fluminense de todos os tempos, você vai ter grandes jogadores para colocar. Mas para mim, acho que, dada a história do Arias nesses 4 anos, para mim, se você fizer uma seleção do Fluminense de todos os tempos, o 11 da história do Fluminense, para mim o Arias está. E toda vez que você perde ou você dá adeus a um jogador que está na sua história, no time ideal de todos os tempos, é sinal que ele é muito grande no clube, e 2, é sinal que você vai sentir muita falta. Mas você vai sentir muita, muita, muita falta. E acho que é esse o sentimento do torcedor do Fluminense, né? E aí o Fluminense e o Arias acabam virando meio refém do próprio sucesso, né? Porque se você olhar a trajetória até do pós-título da Libertadores, ou especial, depois do Mundial lá de 23, ali em dezembro de 23, você olhava e você falava, cara, todo mundo dava como certo que o Arias deixaria o Fluminense, né? E acabou que não deixou, acabou que ficou no ano de 2024, foi importante no título da Recopa Sul-Americana, né? Conquistada dentro do Maracanã, exorcizando lá a LDU, e depois foi muito importante na luta do Fluminense contra o rebaixamento, né? E aí, no início do ano, você tem a renovação do contrato do Arias com o Fluminense. E vendida pelo próprio Mário Bittencourt, presidente do clube, como uma contratação. E que na prática era aí mesmo, né? Se você falar, pô, o Arias esteve para sair do Fluminense em alguns momentos, não sai e renova, você trata como uma nova contratação. E acabou que o desempenho fantástico do Arias na Copa do Mundo de Clubes, e que esteve na minha seleção do campeonato, se você vê o vídeo que eu falei da seleção do campeonato aqui em cima, o Arias está na minha seleção do campeonato, e está na seleção do campeonato oficial da FIFA, se você olhar lá, o Arias está, e acabou que
digamos, esse sucesso acabou sendo o que tirou o Arias do Fluminense. Porque, por melhor que o Arias tenha sido em todo esse tempo, e de 23 para cá, acabou que ele teve para sair e não saiu. Acho que nenhuma proposta cativou, nenhuma proposta fez o Arias entender que era melhor para ele. Aí vem o Mundial, o Arias faz um campeonato fantástico, fantástico, e aí vem uma proposta da Premier League e ele é vendido para o Wolverhampton. Então, é mais uma daquelas situações que o Arias vira refém. O Fluminense, no caso, vira refém do próprio sucesso, né? Se o Fluminense não tivesse feito a brilhante campanha que fez na Copa do Mundo do Clubes, talvez o Arias não tivesse sido vendido, ou talvez o Arias não tivesse uma oferta de Premier League para o Arias. Então, se a gente projetar aí, o tamanho do desempenho do Arias na Copa do Mundo de Clubes gerou a saída dele. A saída dele, eu vi muito tricolor questionando o Mário Bittencourt. Aliás, o Mário Bittencourt é muito criticado por muitos tricolores, dizendo que o Mário Bittencourt pensou mais no jogador do que no próprio Fluminense, né? Se a gente considerar que tinha ali uma espécie de compromisso, que se chegasse uma oferta de algum lugar que o Arias quisesse ir, que ele iria. Mas o fato é, o Fluminense, ao renovar com o Arias, tinha um contrato mais sólido, mais garantido, né? E não um contrato que ia até o ano que vem, como era o contrato anterior. E no fim, o Arias sai por uma quantia que nem de longe é a quantia próxima do que o Arias representa para o Fluminense. Aí é preciso entender a diferença, tá? O Arias foi negociado por 17 milhões de euros. Muita gente falou em 22, mas o Arias foi negociado por 17 milhões de euros, sendo que o Fluminense ficou com 10% ainda dos direitos econômicos do Arias. E aí tem que ver o quanto esses 10% valem tanto assim para o futuro, porque o Arias chegando agora à Premier League, a não ser que ele tenha uma primeira temporada inacreditável, fantástica, para você já gerar uma venda logo em um ano, não sei se esses 10% vão valorizar tanto assim, né? De repente, talvez, se daqui a uns 2, 3 anos o Arias seja vendido para uma Arábia Saudita, e aí entre um valor grande, mas enfim. O Fluminense ficou com 10% e vendeu o Arias por 17 milhões de euros. Desses 17 milhões de euros, o Fluminense só teria direito a 8,5 milhões de euros. Por quê? Porque o Patriotas, o clube colombiano que revelou o Arias, ainda tinha 50% dos direitos econômicos. Então, se você pegar isso e você jogasse... entrou aqui um cisco no meu olho, ó. Coisas do ao vivo. Melhorou. Se você jogasse 50% pro Patriotas, dos 17, o Patriotas ficaria com 8,5 e o Fluminense ficaria com 8,5, que era menos porque o jogador e o agente tinham 10%. Então, o Fluminense, que nunca conseguiu comprar os 50% restantes do Patriotas, e aí talvez você possa criticar a direção do Fluminense por isso, né? O Arias teve um começo ali um pouco devagar, depois engrenou, e talvez ali um scout legal pudesse ter visto que era mais... O Fluminense deveria conseguir comprar os 50% do Patriota. Nunca conseguiu. Então, 17 milhões, 50% do Patriota seria 8,5. Esses 8,5 viraram 6 milhões para o Patriota. O Patriotas vai receber 6 milhões de euros. Então, o Fluminense que receberia 8,5 vai receber 11 milhões de euros. Então, é melhor do que receber 8,5 menos os 10% do agente, né? Então o Fluminense, em vez de receber 8,5, vai receber 11 milhões de euros. Então o Fluminense vai receber mais do que no papel ele teria, porque o Patriotas olhou e falou, tá bom,
o jogador se destacou no Fluminense, o Fluminense que desenvolveu o jogador, o Fluminense que botou ele na vitrine. Então o Patriotas abriu mão de 2,5 milhões de euros, vai receber 6 e o Fluminense vai receber 11 desses 17. Além disso, o Fluminense tem 5 milhões de euros que serão só do Fluminense em bônus, em metas variáveis, que podem chegar até 5 milhões de euros. Então o Fluminense recebeu 11 milhões de euros agora, pode, se o Arias bater todas as metas, eu não sei quais foram as metas, pode receber mais 5. Mesmo assim, com 11 milhões de euros na mão, agora o Fluminense não consegue repor o Arias. E por quê? Porque com 11 milhões você não consegue comprar um jogador que produza o que o Arias produz. O Arias, se você olhar, o Arias ele fazia tudo no Fluminense. Ele era o homem das bolas paradas. Ele era para falta, para escanteio, para pênalti. Ele era um cara que fazia gols em momentos importantes. Ele é um cara que dava assistências. Ele é um cara que gerava jogo. Ele é um cara que desequilibrava a marcação. É um cara que se dedicava no sem bola. Então o Arias, pelo menos aí desde 2023, e que 2023 fica muito marcado o Cano, né? Pelos gols, pelo nível. Mas se você olhar o todo do time, o Cano leva os holofotes justos, merecidos, porque foi o artilheiro, fez uma Libertadores fantástica, mas talvez o jogador que fizesse o Fluminense funcionar já era o Arias. E de lá para cá isso só se ampliou, se amplificou. Eu estava fazendo uma pesquisa aqui para o vídeo e vi essa reportagem aqui do Netflix, assinada pelo Bruno Loreto, que diz o seguinte: o Fluminense não vence um jogo do Brasileirão em que o Arias não jogou desde novembro de 2023. Olha isso. Desde novembro de 2023, ou seja, o campeonato de 2023 ainda, Brasileirão de 2023, foi a última vez que o Fluminense ganhou um jogo em que o Arias não jogou. E vale lembrar, o Arias ficou machucado no Brasileiro do ano passado. E o Fluminense, naquela época, nesse momento, estava brigando, estava na zona de rebaixamento. Então, aqui, ó, a última vitória do Tricolor no Brasileiro sem o colombiano foi o 1-0 diante do São Paulo, em 21 de novembro de 23. Quem fez o gol lá na 32ª rodada do Brasileirão de 23 foi o Cano. Então, e isso continuou, porque o Fluminense, jogando sem o Arias, perdeu para o Flamengo no domingo, no primeiro jogo, já sem o Arias. Então, isso aqui mostra o tamanho do Arias atualmente para o Fluminense. E quem viu os jogos da Copa do Mundo de Clubes viu bem. E com 11 milhões de euros você não consegue contratar, por mais criatividade que você tenha, você não consegue contratar um jogador que gere esse impacto imediato por 11 milhões de euros. Quer dizer, eu não vou dizer que não consegue, né? Mas porque o mercado e tudo, mas eu acho muito difícil você trazer um jogador por 11 milhões de euros que tenha o impacto que o Arias tem no time. E o Fluminense precisa. Quem viu o jogo, por exemplo, contra o Flamengo, você via ali um Fluminense que competiu muito, conseguiu roubar bolas na frente, no ataque, mas na hora que caiu no pé, é uma dificuldade gigante de gerar jogo, gigante de gerar oportunidade, gigante de envolver o Everaldo no ataque. No segundo tempo, praticamente, o Fluminense não conseguiu chegar. Então, é uma venda do ponto de vista, e aí por que eu disse? Do ponto de vista de um jogador que vai fazer 28 anos em setembro, você vender por 17 milhões de euros, potenciais 22, se bater todas as metas, é uma boa venda. Para o cenário do Fluminense, não virou uma boa venda. E aí, quando eu digo muita gente criticou o Mário, muita gente disse que o Mário não era para aceitar vender, mesmo sendo o sonho, mesmo sendo o desejo do Arias. Aí fica uma questão do trato com o jogador, né? Eu não sei se na hora que o Arias renovou no início do ano, o Mário falou, ó, palavra de honra aqui, tudo. Aí tem que prevalecer a palavra, né? Eu acho que aí tem que prevalecer a palavra. E às vezes a palavra tem que ser empenhada nisso, porque isso traz consequência. Depois, vamos supor que o Arias fica insatisfeito, e isso circula no meio do futebol. Então, nesse ponto, se o Mário Bittencourt se comprometeu a liberar, acho que tinha que liberar. Talvez o erro seja liberar. Talvez o erro seja chegar e liberar lá.
Ah, mas aí ele não ia estender o contrato. Talvez, se ele não estendesse o contrato, fosse pagar a multa. Eu não sei quanto era a multa. Será que a multa era maior de 17 milhões de euros? Então, assim, deixa eu ver se eu pesquisando aqui, eu acho. Multa, Arias Fluminense. Deixa eu ver se aparece alguma coisa aqui. Então, estava dizendo que a multa agora era decrescente de acordo com o tempo do fim do vínculo, né? Então, assim, eu não consegui achar a multa. Ah, tá, tem uma multa aqui tem uma matéria aqui de 24. A multa era na casa de 600 milhões de euros. Talvez se você não renovasse com ele, você poderia correr o risco de perder ele de graça no ano que vem, mas você ia manter ele pelo menos mais um ano e meio. Então, assim, é uma questão ali do dirigente e das situações que você precisa trabalhar pensando num clube que não está bem das pernas financeiramente. E isso acontece até com clubes que estão bem das pernas financeiramente. Vide o caso do rival, o caso do Gerson recentemente, em que o Flamengo renovou o contrato, aí acabou se vendo obrigado ou querendo abaixar a multa e ele saiu pela multa de 25 milhões de euros. Então, esse é uma questão aí. O Arias se despede do Fluminense com 230 jogos, 47 gols, 54 assistências e se despede com 4 títulos. 2 campeonatos cariocas, 22, 23, e os dois com um peso importante, né? Porque foram conquistados em cima do maior rival, em cima do Flamengo. O de 23, então, com uma goleada de 4-1, uma goleada absurda, além do título histórico redentor da Libertadores da América, além do título da Recopa Sul-Americana, quando ele foi o grande protagonista em 2024. Sai sendo um jogador que talvez, possivelmente, por uma geração inteira sendo o ídolo, uma geração inteira de tricolores deve ter o Arias como o maior ídolo. Alguns o Cano, outros o Arias. Sai com uma identificação absurda. E para mim, na minha visão, sai na seleção do Fluminense de todos os tempos. Se você escalar o Fluminense ideal da história centenária de um clube fundado em 1902, para mim ele sai como um integrante do 11 do Fluminense de todos os tempos. Saiu prometendo voltar, vamos ver se vai cumprir, mas isso é algo fantástico e vai fazer muita falta, porque, na minha visão, a passagem do Arias pelo Fluminense é histórica, e para você arrumar alguém para gerar esse impacto, vai ser difícil. Um jogador que chegou custando 600 mil euros, saiu vendido por 17 milhões de euros, além do retorno técnico, ainda deu um retorno excelente financeiro, mas que não é tão bom assim que o Fluminense com 11 milhões de euros não compra um outro Arias. Vai demorar até achar um outro Arias ou até desenvolver um novo Arias, mas faz parte do futebol. E aí o Arias vai embora, acho que tem condição de render muito bem na Premier League e vai deixar saudade no tricolor, em qualquer tricolor. Quero te ouvir, o que você acha, o que você pensa, diz aqui embaixo. No mais like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Primeiro comentário fixado do vídeo tem um link para você baixar o app do Flash Score, totalmente de graça. Você não paga nem para baixar, nem para usar. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau.